Fala pessoal, bem-vindos ao Zerocast, dessa vez trazendo o Caio Sasaki, ele que atuou como trader de corretora, fundou o Portal do Trader e é especialista em automação de estratégias. Caio, conta pra gente aí, quem é o Caio Sasaki? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, Caio Sasaki, hoje, né? Bom, hoje eu tô com 41 anos de idade, pai de 4 filhos, morando aqui no interior de São Paulo, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei no mercado em 2006, de fato. Eu tô falando começar, de fato, é clicando, né? Comecei a me preparar antes disso, mas minha primeira boleta veio no ano de 2006. Eu sou trader, então, desde então, eu me formei em física, estudei na USP, me formei em física em 2005. Em 2006 eu ingressei num mestrado numa área de econofísica, justamente para usar os modelos não lineares da física teórica na economia, para tentar ingressar, trabalhar no mercado. Eis que, antes de eu concluir o mestrado, na verdade, no meu primeiro semestre, pintou uma proposta que eu gostei, e aí eu abandonei tudo e mergulhei direto no mercado. Então eu comecei dentro de uma mesa, né, uma mesa de traders canadense, que atuava no mercado norte-americano, sobretudo. Então eu comecei operando na Nasdaq, fazendo somente operações de day trade. Me desenvolvi bem, né, bati as metas, fui contratado pela mesa, me consolidei entre os principais traders daquela mesa, que no caso era uma filial em São Paulo, e segui até mais ou menos final de 2007. O que acontece? Final de 2007, se alguém aí estava antenado nessa época no mercado, era o início da crise do subprime, e o mercado ficou muito estranho. Parece que tudo que eu sabia naquele momento não servia para nada. Tipo, a impressão que eu tinha é que se eu comprava, o mercado caía, se eu vendia, o mercado subia, e eu estava sempre na ponta errada. E aí nisso, eu falei, bom, eu preciso sobreviver. Se eu não ganhar dinheiro, eu tô fora do jogo, né? Aí eu recebi um convite para integrar uma equipe de gestão, fundo, clube, de uma corretora brasileira, que na época estava num processo de fusão com o Citibank. Então, eu praticamente entrei dentro da corretora do Citibank na época, em 2007 para 2008. Só que o banco era muito engessado, né? E aí eu não estava muito à vontade. Eu queria continuar lidando com trading, eu gostava do dia a dia, da oscilação, da volatilidade. E nisso, um amigo meu que estava numa área de compliance, ele era um advogado, ele me convidava para ir fazer uma. Estava me convidando para fazer uma entrevista, eu estava evitando, numa das maiores corretoras brasileiras para o trader, né? Que era na época a Interfloat, fundada por um trader, Roberto Lombardi. E eu acabei indo, passei na entrevista e acabei integrando a equipe estratégica dos caras, isso no início de 2009. E aí eu segui, me desenvolvi dentro da corretora, inclusive, era um ambiente muito bacana, aprendi pra caramba lá. E em 2011, final de 2011, a Interfloat foi comprada pela XP Investimentos. E nessa época, eu já era o analista-chefe da área da Interfloat. Então, acabei indo para a XP Investimentos como um, um gerente de análise, né? Permaneci na XP ali do final de 2011 até o início de 2014. Quando eu estava já no meio do caminho, eu já me perguntava várias vezes, cara, o que eu estou fazendo aqui? A empresa era legal, o salário era bom, a bonificação era boa, mas eu pensava, pô, já não é mais dinheiro que eu quero, só dinheiro, né? Eu preciso pensar em outras coisas. A liberdade que eu tanto sonhava lá no início, quando eu entrei no mercado financeiro, isso eu já não estava tendo mais, estava trabalhando 12, 14 horas por dia, todo dia, trabalhando de sábado, indo para o escritório, em reunião, e meta, e aquela pressão toda. Eu falei, cara, dá para eu ganhar mais dinheiro trabalhando de maneira mais confortável. Então foi quando eu fiz essa virada. A princípio a ideia era só operar meu próprio capital e vender uma ou outra consultoria sobre trading voltado para pessoa física. E aí, putz, por diversos motivos surgiram pessoas na minha vida com a proposta da gente criar um canal educacional diferenciado, e surgiu o Portal do Trader,
uns 2 meses depois que eu tinha saído da corretora e estava ali na minha carreira solo, né? E eu sigo desde então, diariamente no portal do Trader, dividindo um pouco da minha rotina nas redes sociais, tocando os programas educacionais do portal, que em grande parte são conteúdos gratuitos, né, na verdade, produzindo conteúdo gratuito, fazendo as lives diárias. E hoje, assim, feliz com essa rotina, pode-se dizer assim, né? Trabalho pra caramba ainda. As pessoas acham que, pô, não, o cara é trader, encostou o burro na sombra, mas não é bem assim, até porque eu ocupo minha hora vaga com outras coisas, né? Então hoje eu não posso dizer que sou full trader, full time. Uhum. Eu lido com. Eu acabei empreendendo em outras áreas, fui lá, investi numa empresa de bebida alcoólica, eu comprei alguns imóveis para investir em Airbnb. Então, hoje eu acabei diversificando bastante meu capital, que não se encontra somente dentro da Bolsa de Valores. Então, hoje eu posso dizer que eu divido meu tempo entre o trading e o empreendedorismo, né? Sendo que as duas coisas são muito parecidas, porque tem curva de aprendizado, você aprende com os erros, você está muito sujeito a erro, você trabalha por conta, não tem o 13º, tem essa questão de estar tomando todo o risco para você, mas ao mesmo tempo você colhe os benefícios disso, de poder modelar o teu horário, tua rotina. Então, o Caio hoje é um trader multitarefas, eu posso dizer. Empreendedorismo e trading tem tudo a ver. Você aprende muito sobre quanto vale, custos, você aprende sobre quanto você esperar, quanto retorno você quer, às vezes, no investimento. Então tem tudo a ver empreendedorismo assim com trading. Acho que até para quem é empreendedor deveria conhecer o trading para saber, às vezes, ali o valor das coisas, entendeu? Como é que se Uhum. negocia e tudo mais. Então tem tudo a ver, me ajudou muito também. Agora, curioso, você começou a sua carreira de uma maneira que eu acho que todo mundo olha, mas sabe que existe, mas parece cabeça de Uhum. bacalhau. Ninguém nunca viu. Esses traders que trabalham, todo mundo sabe que tem os traders lá que trabalham, né, que tá ali operando ali para mesmo para corretora com dinheiro mesmo da corretora. Mas parece, onde é que tá essas vagas? Como é que eu entro nisso? Parece que ninguém começa desse jeito. Todo mundo tem que ser o É capital raro. próprio, vai ali e vai no capital próprio. Ninguém tem ideia de, eu vou pô, onde é que tá essa vaga? Onde é que vai? Como é que era como é que Uhum. você ia para esse meio? Vou operar aí para vocês, tá? Eu sei que você falou que é mesa proprietária, né, que começa, mas Uhum. engraçado que eu gravei até com um rapaz do dia que falou também fazer isso. E a minha ideia de mesa proprietária, eu acho que ele me explicou que depois deram uma prostituída nisso aí no Brasil, nesse negócio de como começar na Bastante. mesa proprietária, porque me parecia mais, sempre que eu ouvia uma proposta dessa, me parecia mais, sabe, quando você é novo e fala, olha, você é muito bonito, você pode ser modelo, mas paga R$ 2.000 aqui para fazer um É um book. pega-trouxa. E É um aí, e, pega-trouxa. e aí, de repente, você vai ser o modelo. Vamos ver seu potencial. Então, eu achei. Mas você não, você trabalhou muitos anos, já começou por isso, foi Sim. direto para isso. E me fala também um Uhum. pouco como era, lá no início, né? Quando foi para essa empresa lá do Canadá, como é que era operar isso? Era análise técnica? Aí você fazia uma análise técnica e comprava, vendia os ativos para eles? Legal. Como é que funciona? Boa pergunta, cara. Assim, o primeiro ponto é que o mercado mudou muito. Quando eu comecei lá em 2006, por que que uma mesa proprietária ela era interessante? Porque ela te oferecia capital, né, num mercado que exigia muito capital para operar. Então, eu comecei como trainee com buying power de US$ 50.000. Eu não tinha US$ 50.000 para Uhum. girar no mercado. Oferecia plataforma profissional, que na época no Brasil sequer existia, né? 2006 não existia mercado eletrônico praticamente. Ela oferecia treinamento, então assim, ela tinha mais de 20 mil traders espalhados pelo mundo. Essa mesa se chamava Swift Trade, provavelmente foi a maior mesa que existiu no mundo. Ela reduziu bastante o operacional dela em 2010, no pós-subprime, ela foi liquidada e foi comprada por uma outra empresa chamada Day Trade The World, que hoje tem suas principais operações na Ásia. Mas, enfim, além disso tudo, ela oferecia custos operacionais muito baixos, então eram atrativos que uma pessoa física não teria acesso. E, em contrapartida, era um mercado que ele não estava maduro igual hoje para você elaborar automatizações. Então, eles precisavam de mãos de obra, eles precisavam diversificar o capital deles,
através de diversos talentos individuais, né? Então era um universo meio analógico. Então, até que eu comecei a operar com monitores de tubo, não existia monitor de LED. É uma coisa que, se olhar hoje em dia, você nem encontra um monitor de tubo para operar. Então era um mundo muito diferente e fazia muito sentido, né? Você entrava num lugar desses, recebia um treinamento, se você batia as metas, eles ficavam com você, se você não batia a meta, era rua. E você não tinha para onde ir. A verdade é essa. Você se Curiosidade, quanto que mantinha era uma ali. meta, assim, mais ou menos? 50 mil de banca, o que que era uma meta? Era fazer $2.000 num mês, né? $2.000, a gente está falando ali de. Era mais do que a taxa de juros do ano em um mês, né? Era uma meta relativamente Você ganhava uma ousada, porcentagem né? disso ou um salário? Enquanto você era trainee, eles não te davam necessariamente uma remuneração. Variava muito de uma filial para outra, mas eles não te davam uma remuneração. Mas para mim, assim, era um lugar sensacional porque eu estava operando no mercado norte-americano, aprendendo pra caramba, construindo um currículo, então para mim eu nem precisava ganhar salário. Depois que eu bati a meta, e aí eu bati a meta em 6 meses de mesa, fui um dos primeiros caras a bater a meta. Eles abriram a primeira turma em São Paulo e eu entrei logo na primeira turma. E aí, até voltando um pouco, né? Havia um processo seletivo, como qualquer outro lugar. Então, eu estou falando dessas características, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do modelo de hoje, que não tem nada a ver com isso, né? Comparar, né? Então, eles olharam e falaram, pô, não, esse cara estudou na USP, a USP é uma boa universidade. Esse cara tirou certificações, eu tinha tirado na época certificação para ser operador de mercado eletrônico e pregão viva voz. Na entrevista eu conversei com os caras, então putz, os caras entendiam que eu era uma pessoa minimamente coerente. Então eu passei num processo seletivo, que inclusive foi divulgado dentro do Mackenzie, e um amigo meu que estudava economia no Mackenzie que me falou do processo seletivo para eu mandar o currículo. Então não era muito diferente do caminho que você fazia para trabalhar dentro de um banco. O banco ia recrutar talento dentro de boas universidades, né? Então foi assim que eu fui parar dentro dessa mesa, através de um processo seletivo, né? E aí tinha as metas eram relativamente ousadas, e eu acabei batendo as metas, e depois você batia a meta, eles te liberavam um buying power de $2 milhões. Aí a coisa ficava bem mais interessante, porque você podia operar bem maior, você podia tomar mais risco, o sistema de risco liberava você, quando você atingia uma zona de drawdown, enquanto você era trainee, abria um relógio na tua máquina, a tua posição era zerada dentro de 5 minutos, se ela não voltasse para um patamar de menos risco. Enquanto você era trader profissional, esse time aumentava para 1 hora, podendo inclusive ser modificado pelo manager da mesa. Então, a tua margem, de modo geral, para negociar melhorava bastante. Então, você ganhava mais jogo de cintura, né? Operando maior, você conseguia fazer entradas parciais, saídas parciais de operação. De certa forma, muitas portas se abriam. E aí, só pegando um gancho, né, e falando um pouco do modelo de hoje, as pessoas falam muito, venha operar com o nosso dinheiro sem risco para você. Isso não existe, cara. Desde que você compre um curso e passe no nosso processo seletivo. E aí, qual que é a pegadinha? Você paga por um treinamento, por um curso, por um vestibular, né? Você vai operar dentro de um simulador, se você se desempenhar no simulador, supostamente você entra para a mesa. Acontece que, em primeiro lugar, muitas vezes as metas para você bater e entrar dentro da meta são extremamente difíceis. Os caras não têm de fato o interesse que você passe, porque eles não querem. É mentira essa história de que eles querem um trader lá dentro para desempenhar e pagar ele. Porque a verdade é que o mercado hoje ele se tornou tão acessível, né? Você não precisa de muito dinheiro, se você é um trader talentoso, para girar e ganhar grana. Cara, você pode fazer isso tudo por conta, e em vez de ganhar uma porcentagem do ganho que você fez ali, do lucro que você obteve, você leva 100% operando por conta. E é o que a maioria dos traders talentosos de mesa daquela época fizeram. Todos eles falaram, pô, por que eu estou operando aqui levando 85%, 90%, se eu posso levar 100% do que é meu, né? E aí os caras falaram, obrigado por tudo e tchau. E foi assim que basicamente esse modelo, que funcionou até a década de 2000 mais ou menos, morreu.
Morreu. E aí chegou no Brasil muito tarde, meados da década passada ali, 2013, 14, surgiu com esse marketing. Mas assim, é um pega bobo, porque ninguém vai te dar dinheiro, você, trader inexperiente, ninguém vai te dar dinheiro para você operar para os caras e, nossa, vou ganhar dinheiro com o risco dos outros. Isso é meio que uma armadilha, né? Uhum. Mas aí, voltando, a forma como os traders operavam lá, né? Foi até curioso, porque depois disso eu acabei me tornando uma referência na técnica lá de tape reading, né? Que o pessoal comenta muito. Acho que talvez eu tenha sido um dos primeiros traders a de fato operar no Brasil com isso, porque na verdade eu nem operava no Brasil, eu operava no mercado norte-americano. Enquanto no Brasil, nessa época, o que vingava mesmo era o pregão Viva Voz. O pregão eletrônico ele começou a vingar no Brasil no segundo semestre de 2009, quando o Viva Voz morreu. E a gente não chamava de tape reading, né? Aliás, tape reading nos Estados Unidos é até outra coisa, se assemelha muito mais ao price action, que é uma análise baseada em gráfico. A gente chamava de análise de fluxo, porque era basicamente isso que a gente olhava. A gente abria um level 2, um times and sales, né, que o pessoal chama de book de ofertas e times and trades aqui no Brasil, e ficava olhando o fluxo de negócios. E as pessoas me perguntam, nossa, mas por que você começou a operar desse jeito? Porque todos os traders que operavam nessa mesa onde eu estava, operavam desse jeito. Então, basicamente, eu fui pelo exemplo que me cercava ali. Ninguém usava gráfico, né? O gráfico eu passei a utilizar, passei a aprender, fui estudar isso, quando eu vim para a corretora brasileira, lá no Citi, tinha um analista que era muito bom, e o cara acertava pontos de suporte, de resistência, ele acertava alvo, ele fazia umas análises de temporais, acertava uns negócios no tempo, e eu ficava falando, meu, como é que esse cara acerta isso? O que ele está enxergando? O que ele olha? E aí eu fui correr atrás de livro. Comprei os livros lá da época, era o Murphy, era o Pring, que eram autores americanos. Fui atrás de literatura americana a princípio. Aí depois eu descobri que tinha uns outros caras, tinha o Márcio Noronha, enfim. Fui comprando outros livros em português. Até hoje eu adoro comprar livros sobre trading, até para ter uma ideia sobre as diversas perspectivas. Mas enfim, na mesa todos operavam por fluxo, todos. Isso no mercado eletrônico, né? Mercado gringo, né? Você tá dizendo ali, a galera que trabalhava com você da gringa. eu comecei operando só Nasdaq, né? E era tela cega, né? Tela cega, sempre foi. E tinha uma série de peculiaridades, porque assim, no mercado norte-americano tinha o que os caras chamavam de especialista, você conseguia às vezes comprar fora do preço, era um negócio muito maluco, assim. Tinha as ECNs, né, que você tem várias portas para poder entrar comprando e entrar vendendo, então você podia entrar comprando por uma porta, entrar vendendo por outra, então, na verdade, tinham múltiplas filas de compra, múltiplas filas de venda. Era um mercado um tanto diferente do mercado brasileiro, O onde Forex é mais parecido com isso. O Forex é, é mais assim. tá. E aí eu aprendi muito nesse universo. E quando eu vim para o Brasil foi muito estranho, porque no Brasil os caras iam digitar uma ação, aí tinha lá Petro 3, Petro 4, tinha Elet meia, e eu falava, cara, por que tanto número assim? Pô, na Nasdaq eu quero operar Ford é F e já era, o código é F, não tem F3, F1. Eu quero operar Apple, é a APL e já era, só tem uma Apple, né? Aí eu tive que me adaptar um pouco ao mercado brasileiro, que tinha sempre um número no fim do código. Mas foi bom, porque aí no mercado brasileiro foi onde eu tive o meu segundo salto, grande salto de aprendizado. Porque enquanto eu estava nos Estados Unidos só operando papel, e tinha papel pra caramba, né? Com muita liquidez, no Brasil eu aprendi o que eram os derivativos, eu fui aprender o que era o mercado de opções, aprender o que era o mercado de mini contratos. No Brasil eu fui entender o que eram operações a termo, fui entender o que era passar de fato numa posição vendida, então tinha que alugar o que era o BTC, né, que não tem nada a ver com o Bitcoin, que era o banco de títulos e custódia, que você tinha que alugar ações. Então, foi um período de muito aprendizado para mim, o mercado brasileiro, e expandiu muito a minha visão. E foi inclusive uma época em que eu comecei a ter uma noção que ia muito além do trading, da especulação. Eu comecei a aprender sobre, de fato, investir, de fato, você diversificar uma carteira e as vantagens disso.
Porque aí, como trader, o que eu comecei a perceber? Quando eu estava indo muito bem, eu não queria sair da frente da tela porque eu estava ganhando dinheiro. E quando eu estava indo mal, eu não queria sair da frente da tela porque eu precisava descobrir uma forma de voltar a ganhar dinheiro. Então, poxa, eu entrei no mercado imaginando ganhar dinheiro e ter liberdade, e eu não tinha essa liberdade que eu sonhava um dia em ter. Então, no fim das contas, aquilo estava meio que se tornando uma prisão e eu ficava me perguntando, cara, isso aqui não dá futuro. Isso aqui não dá para viver disso. Como é que eu vou tirar férias? Se um dia eu quiser fazer um mochilão de um mês pela Europa, sei lá. Eu comecei a ficar muito preocupado. Se um dia eu quiser ter família, e se um dia eu quiser me aposentar, eu vou viver a vida inteira em frente a isso. E aí foi bom, porque a vinda para o mercado brasileiro, eu comecei a entender sobre outras formas de ganhar dinheiro no mercado. Então, você monta uma carteira de ações que pagam dividendos, aí hoje em dia tem fundo imobiliário. Comecei a entender o universo do empreendedorismo, onde você pode montar uma empresa e ter funcionário trabalhando para você. E se a empresa estiver bem administrada, você pode tirar férias se você tiver funcionário de confiança. Então, minha visão começou a crescer muito mais e eu deixei de ser um mero especulador para me tornar, de fato, uma pessoa com visão de investimento, uma pessoa com visão de gestão, né? E hoje isso, para mim, é muito útil, porque no fim das contas, hoje eu tenho família, eu tenho filhos pequenos, eu quero estar ao lado deles para desfrutar dessa fase, eu quero viajar com eles e aproveitar. E eu diria que o Caio Trader lá do início, por mais que pudesse gerar algumas operações consistentes, esse Caio ele não teria a base necessária para viver o estilo de vida que eu almejo hoje, que eu vivo hoje, de fato, né? Então, hoje, cada vez mais, eu penso muito na questão do tempo. Né? E eu sempre tive isso muito claro, que até os meus 30 anos, mais ou menos, eu ia sobreviver, mas com foco em aprendizado. Dos 30 aos 40, eu ia focar em me consolidar e ganhar dinheiro, né? E dos 40 em diante, eu já ia buscar alguma forma de diminuir o meu ritmo, porque eu queria aproveitar um pouco a vida, eu queria curtir a vida. Então, eu diria que eu estou seguindo bem esse script. Comentei com você que hoje eu ainda trabalho pra caramba, mas eu trabalho com esse propósito de botar as coisas em ordem e aos poucos começar a diminuir aí esse ritmo frenético. Já foi muito frenético, hoje está bem mais tranquilo. O trading, ele é um trabalho. Eu gosto sempre de dizer que, desde que seja com o seu próprio capital, você tem um compromisso de pegar ali, tem sempre aquele horário, se for pegar abertura de mercado, ou abertura de mercado americano, você tem aquele compromisso ali, e às vezes é uma coisa, assim, emocionalmente desgastante, né? Se fosse sempre positivo, ok, seria muito prazeroso, mas tem muitos altos e baixos, tem muito downgrade. Então, tem vezes que você ali sai um mês negativo. Então, não tem como você falar que não vai afetar a sua vida pessoal, né? E aí, realmente, você pensar, quando você tem só isso e você pensa que quer levar pro resto da vida, muita gente imagina, eu vou ser day trader, 100%, vou ficar 100% trader e pro resto da vida. Realmente é uma coisa que vai ficar te afetando. Todo o seu o seu ambiente, né? Seja com a sua família, seja com seus amigos e tudo. Então, é importante demais, assim, sem dúvida nenhuma, investir, né? O capital que você está fazendo e ir trabalhando. O day trade, ele é para amplificar ali, eu recomendo as pessoas ampliarem ali. Pode ser também, é o que eu falei, o trabalho, né? Vou levar muito, grande parte da minha renda vai ser o day trade, mas é muito importante a parte do investimento, para justamente o capital que você ganhar ali, ele ir trabalhando por você. Isso é muito importante. Agora eu quero falar um pouco sobre. Você me falou que você agora está mais automatizando, né, as suas operações. Isso eu acho super interessante. Eu acho que é uma coisa que está pegando no Brasil, eu acho que ainda é pouco difundido. Muito pouco difundido. Sim, e tem até um preconceito, porque muita gente usa. Como o brasileiro gosta de pegar termos difíceis para botar como golpe, criptomoedas, robot trader, gosta de pegar coisas que as pessoas não vão entender e não vão procurar entender para usar, não vai entender, mais dar dinheiro. Aí vou dar um golpe, botar um golpe nisso aí que a pessoa não vai pesquisar muito sobre isso. Ok. Então tem um pouco de preconceito
quanto a isso. Mas a gente sabe que essas corretoras, como você falou, antes já te precisava de traders, né? 50, quantos você falou? 50 traders que precisava ali do. Ah, na corretora, Lá no na início, você falou. mesa por onde eu É. passei, no Brasil chegaram, na época que eu estive na mesa, chegou a passar uns 50 traders por ela, mas pelo mundo Uhum. tinham traders ali efetivados, mais de 20 mil no time. Então, mais de 20 mil. E aí, hoje em dia, eles trocam tudo isso pelos tal dos HFT, né? Que são robôs de alta frequência. Uhum. Eles preferem mais automatizar isso, pagar um robôzão legal e botar uma pessoa para administrar ali vários robôs. É muito mais viável, né? Ainda mais hoje com a internet e tudo avançado. Hoje em dia não precisa mais desse monte de trader. Inclusive, eu até fiquei curioso. 20 quantos? 20 mil traders, você falou? 20 mil traders. Aí eu te Os caras pergunto, chegaram 20 até. mil traders com uma banca X ou sei lá, 1.000 traders mais experientes, melhores com uma banca muito maior? Não Foi o faria. que eles começaram a fazer, né? De uns tempos pra cá, por isso que a operação dos caras mudou. Os caras foram se Entendi. concentrar na China, né? Hum, E é nítido, porque assim, o chinês, você dá uma comissão de US$ 300 para ele, ele vive como um rei, né? Ao passo em que, pô, nos Estados Unidos, por exemplo, os caras quase não tinham filial, porque com hum. US$ 300 você não vive nos Estados Unidos e você tem muito trabalho que vai te pagar muito melhor que US$ 300. Mas os caras tinham filial, putz, assim, na América do Sul tinha em Bogotá, Buenos Aires, depois passaram até em Curitiba, até no Rio de Janeiro. Na Europa eles tinham filial, eu sei que tinham muito escritório na Holanda, os caras chegaram a ter em Barcelona, chegaram a ter escritório em Haifa, Israel, os caras tinham presença em mais de 40 países. E o que acontece? Quando a gente pensa, a gente sabe que o mundo é globalizado, ok, mas o mercado financeiro e como as pessoas usam ele, fazem trading e tudo mais, é muito diferente de um lugar para o outro. Então tem lugares que estão mais avançados. Assim, da mentalidade das Uhum. pessoas mesmo. Não estou dizendo que as pessoas sabem mais, mas estou dizendo de número de pessoas informadas, atuando, a forma como Cara, mas usam ali. é muito legal que você fala isso, porque na época existia uma espécie uma rede de comunicação interna da mesa que eu operava, e você via que tinham traders de lugares específicos do mundo que operavam de maneiras muito, de um jeito muito deles, assim, né? Uhum. Então, tinha um grupo de holandeses que eles, inclusive, depois foram mudar lá para algum lugar da América Central, numa daquelas ilhazinhas paradisíacas, e eles operavam muito papéis de baixíssimo ticket, né? As famosas penny. Uhum. Então são papéis que custam menos de US$ 1. E a especialidade desses caras eram isso. Eles atuavam nesse tipo de operação. E a gente sabia que eram os holandeses. A gente sempre falava, os holandeses. E aí tinha a galera de Haifa, na época já usava muita tecnologia, né? Os caras usavam muita automação nas operações deles. Os chineses, eles pulverizavam muito as operações, então eles buscavam umas operações que a gente nem entendia direito, pô, mas esse tipo de operação quase não dá dinheiro, né? Depois a gente começou a entender, pô, quase não dá dinheiro pra gente, mas pra eles Uhum. uma puta de uma grana num mercado mais fácil, menos disputado, porque ninguém tá dando atenção para isso. Então é até legal você falar dessa questão de cultura, porque a gente viu isso na prática há 15 anos atrás, né, Uhum. de traders operando diferente de diversas regiões do mundo. Acho que o trading tem muita questão cultural e eu vejo isso muito no Brasil. Tem muita coisa que é uma linguagem de trader brasileiro, assim, praticamente não se usa no mercado internacional. Se você tentar bater um papo com alguém lá fora, o cara não faz nem ideia do que você está falando, né? Uhum. Eu já fui em feiras de traders nos Estados Unidos, em Nova York, e é uma pegada completamente diferente, assim, tipo, em 2018, eu tive na Trader Expo em Nova York, e lá a grande onda, o grande barato era opções, porque opções o risco é controlado, e aí é interessante ver, né, que o americano, ele foca muito no risco, enquanto que o brasileiro, ele foca no retorno, no ganho, ele às vezes até esquece do risco, o brasileiro, ele é mais ganancioso, né? Culturalmente, é interessante ver que existe uma mudança muito grande, as pessoas quase nem se interessavam nessa feira pelos mini contratos de S&P, que seria o equivalente ao mini índice, Uhum. podemos dizer. Então é É, legal ver essa mudança aí. o interessante é que
grande parte dessa diferença vai também pelo volume. Então, o Brasil é um mercado Sim. muito bebê ainda, tá? Uhum. Então, assim, só uma empresa nos Estados Unidos já vale mais do que o mercado brasileiro inteiro. Então, Uhum. esse mercado de opções, por exemplo, às vezes, de vez em quando acontece alguma coisa no Brasil, e eu sou assessor de investimentos também, e aí eu vejo ali, eu falo, pô, aconteceu alguma coisa na empresa tal, vou comprar opções. Aí você abre lá o negócio de opções, não tem nenhuma para vender, não tem Não liquidez, tem não tem liquidez. contraparte, não tem negociação. Já nos Se não Estados for uma Unidos, blue chip, né? Não é, tem liquidez. já nos Estados Unidos tem uma liquidez absurda. Às vezes até a Blue Chip tem liquidez, mas não no preço que você quer, não na estratégia, às vezes que você está querendo um prazo, uma coisa Uhum. longa, uma coisa diferenciada, você quer inventar uma coisa ali, fala, pô, não dá, não tem liquidez. Fala, putz, ok. Eu lembro que tava saindo uns balanços de Porto Seguro uma vez, eu queria fazer umas operações ali em Porto Seguro e não tinha como, não tinha como. Falei, pô, tem só à vista. Então o mercado americano já tem uma liquidez absurda no mercado de opções. Você vai conseguir fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e o mercado de opções é muito customizável, né? De você fazer ali uma estratégia. Às vezes a pessoa está olhando ali e fala, pô, alguém perdeu muito dinheiro ali. Não, às vezes era uma estratégia que tinha duas pontas diferentes, o cara não perdeu nada, na verdade ganhou dinheiro às vezes ali. Então você consegue Uhum. customizar diferentes estratégias de tempo, Sim, de sim. volatilidade. Sim. Tá no preço X, você consegue comprar duas ali, uma borboleta, faz um fence ali, de forma que você vai ganhar mais na volatilidade, enfim. Você pode fazer muita coisa customizável. Essa é uma das grandes diferenças. E o fluxo de pessoas, né? Aqui nos Estados Unidos, que todo mundo investe ali, normal, já compra. E na China, principalmente, o pessoal A lança cultura, ordem né? o dia inteiro pelo celular. É uma coisa absurda. O cara era no celular, pá, 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 tá nem aí, sai largando o dedo. Então, a Coreia também é bem, bem forte ali. Uhum. Então a gente vê que tem essa diferença grande, né? E é bom olhar sempre assim, falar, poxa, ok, estamos aqui no Brasil, mas para onde vai? Não é difícil você imaginar para onde vai, porque você já tem gente que está lá na frente. Já tem países que está lá na frente. Então você olha, pô, a Sim. tendência é para aquele lado ali. Porque já está no futuro, é Uhum. como se estivesse no Sim. futuro, você consegue já olhar para o futuro, né? E automatização, copy trading, essas coisas, todos esses fatores, assim, essas coisas assim, são coisas que no Brasil está muito pouco difundido e lá fora é muito. Mas já existe, só tá pouco difundido. É, Inclusive, nesse exato momento que exatamente. eu tô falando com você, eu tô com posição aberta Aí. aqui, 19 mini contratos vendidos. Vou te mandar o print, se você quiser usar depois numa Manda o pós-edição. print, tira o print aí que eu vou mandar na edição. Tirei o print e tô te mandando. Eu tô posicionado nesse Beleza. exato momento em mini índice, trocando ideia com você aqui. O robô tá Por gerindo robô, a por operação. robô, beleza. O robô O robô. você tá fazendo por O qual robô. plataforma esse robô? Pela SmartBot. Smartbot, ok. Normalmente usa o MetaTrader, né? O MetaTrader ele é É, bom, a bom para Smart é isso. que o MQL. MetaTrader ele surgiu no Forex e ele foi adaptado para o mercado brasileiro. Então, tem uma série de gambiarras que foram Uhum. necessárias para ele rodar redondo. Algumas vantagens das plataformas nativas brasileiras é que elas já foram criadas para atuar no nosso mercado, então elas acabam tendo algumas peculiaridades necessárias, como a questão, né, do book que não é cego, a questão da fila. O Forex não tem essa questão de fila, de book igual é aqui no Brasil. Então, isso causa algumas diferenças na hora de executar. Uhum, uhum. E as coisas têm funcionado bem. Eu diria que hoje, cara, não é só a questão do robô. O robô no Brasil existe há mais de 10 anos. O lance é que há 10 anos atrás, os custos operacionais eram altos, a liquidez era muito menor, a tecnologia era menor também, né? O robô que eu opero, ele opera com múltiplas estratégias. Na verdade, eu O chamo de mesmo robô, robô não mas. tem que fazer mais de um robô, não? Então, dentro dele, eu tenho 25 robôs, na Entendi isso verdade. aí. Né? Então, alguns para volatilidade, outros para mercado lateral, outros para movimento de correção. Então, É você na mesmo que verdade, programa esses robôs? Você faz o código ali? não, e aí entra um outro lance. O mercado amadureceu a tal ponto que hoje existe uma biblioteca de estratégias que diversas outras pessoas criaram e disponibilizaram. E na elaboração dessas estratégias foi utilizada a tecnologia de machine learning, inteligência artificial. Então, hoje a gente vive um momento que as coisas se tornaram possíveis porque o mercado amadureceu, os custos baixaram, a tecnologia evoluiu. Então, estamos num ponto ótimo para que isso seja possível. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu não estava operando desse jeito, né? Você só Então, meio que assim, mexe nos parâmetros do robô, seria isso? hoje eu falo que o trader ele
Claro, quem se propuser a operar desse jeito, né? Eu falo, cara, você acabou de ser promovido, porque o trader antes, quando a gente falava um trader, ele se assemelhava muito mais a um operador de mesa, porque ele tinha que executar, era um trabalho operacional, além do estratégico, claro. Hoje, o trader ele se assemelha muito mais a um gestor, porque eu, inclusive, eu falo, você não Também. precisa entender de estratégia. Dane-se o tape reading, price action, análise técnica, Renko, isso nada importa. O que importa, na verdade, é você pegar uma estratégia, olhar para o backtest dela, saber qual é a taxa de acerto, qual é o drawdown dela, se quiser usar índice Sharp, usa o índice Sharp, usa ali algum estudo de Monte Carlo, vai usar métricas de performance. Tem que ser Muito mais semelhante. um analista de resultados. Você é um analista de performance. É igual o gestor que ele monta um fundo de investimento em fundo, né, os famosos FIFs. Cara, esse cara ele sabe escolher qual é a melhor ação? Não. Esse cara vai saber escolher qual é a melhor NTNB? Não, ele não sabe. Ele sabe olhar para um fundo e falar: não, esse fundo é bom, vai para o meu portfólio. Esse fundo não é tão bom assim, ele não vai. Hoje, você consegue ser um bom trader sem saber a técnica em si, apenas fazendo análise de performance. E é o que eu costumo fazer. Algumas das minhas estratégias são black box, nem todas, algumas dá para eu abrir, mas sinceramente eu nunca tive a curiosidade de abrir e ver como essas estratégias são feitas, porque no fim das contas, o que me interessa? É saber qual é o payoff desse robô, qual é a frequência que ele opera. Também não me interessa ter um robô que opera uma vez por semana. Entendi. Né? Então, Preciso de um literalmente, robô você com pega um frequência. robô pronto, você joga ele no Pronto. backtest. Para quem não sabe backtest, a gente roda ali para 2, 5, 10 anos atrás, quanto quiser, roda tudo e vê qual foi a performance, né? Qual Você foi a só vê isso. performance? Então, por exemplo, esse Exatamente. robô aí, essa operação que você fez, tá fazendo aí agora, 15 lotes do Mini. Tá, do índice, né? Tá com É, 19 lotes nesse momento. 19 lotes, tá. Você sabe por que o robô comprou? O que é cruzou média móvel? O que foi que ele fez aí? Não faço ideia. Não Assim, eu faz sei que na ideia. composição. Eu não sei nem quais os robôs estão rodando agora. Tá? Daria para eu abrir e destrinchar isso. Mas eu, Entendi. sinceramente, não paro para prestar atenção. Até porque se eu virar a babá do meu robô, poxa, eu viro trader mesmo e viro a babá de Kendall, como eu sempre fui. Tomar Uhum. conta do O operacional na Smartbot, eu acho que ele já operação, te né? oferece um robô pronto, né? Já te oferece ali robôs prontos Oferece, nisso. oferece. E E aí eles você. têm uma equipe boa de desenvolvimento e de aperfeiçoamento de estratégias. Então, Uhum. posso dizer que eu confio bastante no time deles, assim, né? Eles têm uma biblioteca ampla com muita estratégia. Uhum. E os caras têm robôs dos mais diversos tipos. Eu vou selecionando aqueles que oferecem parâmetros que me agradam. Um dos parâmetros que eu acabei de comentar aqui que eu gosto são robôs que operam com alguma frequência. Para mim, não me atende um robô que opera de vez em quando. Por quê? Cara, é muito fácil você acertar a operação operando de vez em quando. Na minha mente, eu Uhum. funciona desse jeito. Então, para um robô que opera todo dia e ele é vencedor, pô, isso significa que ele tem de fato uma consistência, não é algo meio aleatório, meio na sorte. Então, para mim, frequência é uma das coisas importantes de atuação. E aí eu vou selecionando outros parâmetros, né? O payoff precisa ser positivo, a taxa de acerto não necessariamente precisa ser superior a 50%. E aí tem algumas coisas até interessantes se a gente parar para pensar do ponto de vista de inteligência artificial, porque para uma análise fria, tem algumas coisas que nós, seres humanos, preferimos porque é psicologicamente mais confortável. Por exemplo, taxa de acerto. Eu tenho que acertar mais do que errar. Mas isso não necessariamente vai te dar melhores resultados. Né? O meu gain tem que ser maior que o meu loss. Uhum. Também não necessariamente vai ser um melhor resultado. Né? Não, a operação tem que ser mais longa, tem que ser mais curta. Isso são conceitos humanos, Uhum. muitas vezes baseados em pilares emocionais. E o robô não tem nada disso. O robô, inclusive, ele pode perder dinheiro hoje, amanhã ele vai operar exatamente da mesma forma. Né? Ele não vai sentir cansado, ele não vai sentir rancor, medo, ódio. Então tem algumas vantagens. Só que para fazer essa virada de chave, eu estou falando com aparente naturalidade, mas eu me questionei muito, eu duvidei muito, eu falei, caramba, e aí? Porque se às vezes você está olhando o robô, ele está comprando, aí tá na máxima e ele está comprando ainda. Você fala, caramba, ele está comprando mais no topo, né? Mas a verdade é que os parâmetros que ele está utilizando ali não são os mesmos que eu usaria para fazer uma análise. Uhum. Às vezes não é nem questão que o robô está fazendo preço médio. Uhum. Não é isso, não é assim que funciona o mecanismo de um robô. Mas nós, seres humanos, tendemos a imprimir
é, essa impressão mais humana numa máquina que não necessariamente está agindo da forma como a gente costumaria agir. Então, essa mudança, ela requer também um ajuste na mentalidade da pessoa que está ali diante da tela. Porque senão você vai toda hora questionar os resultados, a forma como a máquina vem operando. Para mim foi uma curva de aprendizado e tanto, né? E na ponta final está sendo ótimo, porque em setembro eu saí de férias com a família e aí eu operei todos os dias sem precisar ligar a máquina em nenhum deles, porque simplesmente o robô tem as estratégias, fica na nuvem, e eu estava lá armando a operação. Claro, ele tem vários parâmetros de risco que não me permitem perder mais do que eu permitiria. Então, uma vez que você seta tudo isso, você está trabalhando dentro da estatística. Tipo, você tem previsão de perda, você tem expectativa de ganho médio, você vai ter uma ideia se o robô eventualmente está saindo dos trilhos porque ele está fugindo muito dessas estatísticas. No caso, os robôs que eu uso, alguns deles eles têm estratégia, algumas das estratégias são revisadas a cada 3 meses. Outros não, são estáticas, são aquele conjunto e vai permanecer assim de maneira indefinida, ou até que um dia eu resolva tirar eles fora. E aí, como eu falei, eu deixei de ser um operador para ser muito mais um gestor. Porque aí agora o que eu faço? A cada 3 meses eu faço um balanço e olho, cara, como é que tá? E esses robôs, quem não tá indo bem? E aí é até uma coisa mais fácil de gerir. Por quê? Eu tenho 25 robôs. Se daqui a alguns meses eu resolver fazer uma análise e detectar que 3 desses 25 robôs não estão legais, eu vou fazer a manutenção nesses 3 robôs. Eu vou tirar 3 robôs ruins fora, talvez eu procure outros 3 que estejam indo bem para substituí-los, ou aumente posição nos robôs que já estão indo bem. Você percebe que é até mais fácil você mexer na tua estratégia desse jeito do que você falar assim, não, putz, a minha média móvel é 9 exponencial, talvez é melhor eu mudar para... Cara, é muito subjetiva essa mudança, você não entende onde você está agindo, você não entende muito as consequências que você vai ter em termos de resultado mexendo desse jeito, o time frame, o gráfico, o indicador, o padrão. Agora, quando você olha objetivamente, não, isso aqui está dando resultado, isso aqui não está dando resultado, e esse que não dá resultado eu tiro fora, poxa, é uma gestão muito mais objetiva, muito mais eficiente, né? Você tem o número de drawdown, quanto que o robô perde numa sequência de perdas, você tem um histórico, né? Qual é o pior dia que você teve nesse histórico. Então, isso tudo torna as coisas mais fáceis, não só operacionalmente, que não precisa ficar na frente da tela executando ordem, como a parte de gestão, a parte de previsibilidade. E é óbvio que eu não faço só isso da minha vida, eu estou falando só de uma pequena fatia da minha vida, que é operações de day trade, né? Fora isso, eu tenho a parte que paga as minhas contas hoje em dia de fato, que são operações mais perenes, né? São os dividendos que eu recebo, porque imagina você depender de algo que é extremamente volátil para pagar as contas do mês a mês. Foi mal. Cara, esse mês foi prejuízo, então esse mês eu não como, não dá, entendeu? Agora faça chuva, eu tenho ali uma carteira que eu recebo dividendos que eu sei que ali vai, às vezes não vai receber igual a média, vai ser abaixo da média, mas todo mês tem alguma coisa. Então eu sei que eu tenho meio que entre aspas, um salário. Né? E quando eu falo de dividendos, eu não falo de dividendos de uma carteira de ações apenas, tá? Eu falo de dividendos de um negócio onde eu investi. Então você pode ter uma lanchonete com funcionário, tem um caixa, tem uma galera trabalhando ali, e você, por mês, tira um prolabore da lanchonete. Né? É um dividendo, no fim das contas. Você, do ponto de vista contábil, inclusive, você recolhe isso como um dividendo. Né? E é isso que eu quero dizer como dividendo. Repara, você tem um negócio mais perene, e uma vez que você tem uma coisa mais perene, você inclusive consegue desempenhar melhor no curto prazo, no day trade. Por quê? Porque você não tem mais aquela arma apontada na tua cabeça. Você consegue ser uma pessoa mais estável emocionalmente, tomar decisões baseadas na lógica e não necessariamente nas emoções, e uma coisa vai ajudando a outra. Confesso que não era assim no começo, bati muita cabeça, sofri muito, vivi muito aquela sensação de, e aí, cara, será que eu vou viver disso mesmo um dia? Não senti aquela segurança, né? Até chegar onde eu estou hoje, foi uma jornada árdua de acertos e erros, e de modo geral, acho que uma das grandes lições que eu tive foi a diversificação, porque por muito tempo eu errei
achando que o caminho certo era eu me concentrar naquilo que potencialmente poderia me dar mais dinheiro, né? E pela lei do risco-retorno, aquilo que pode te dar mais dinheiro também te onera mais em risco e pode te tirar mais dinheiro. Era uma vida estressante, cara. Estressante. Diversificação, eu digo que é o único almoço grátis que ainda tem aí na Bolsa de Valores. Inclusive, até criptomoedas. Eu recomendo botar um pouco no portfólio. Olha aí, voando aí Com agora. certeza. Tá voando aí agora o Bitcoin. Eu tenho um histórico bom aí com criptomoedas, entendo bastante. Já dei algumas sortes ali. Agora, vou ser bem sincero. O que você falou aí explodiu, fez isso aqui com a minha cabeça. Me abriu, porque eu sempre quis mexer com robô, eu sempre quis automatizar. Eu tenho uma base de programação, tenho facilidade com isso. Estudei na faculdade, já programei algumas coisas na época, antes de ICQ, a galera conversava muito no IRC. Você lembra do IRC? Sim. Nossa, eu era bom naquilo, a gente jogava jogo ali, narrando, eu fazia bot, fazia addon, eu era bom, aprendi ali, sozinho, era novo. Devia ter 13 anos de idade na época, e aprendi tudo sozinho ali, a programar, mexer naqueles bots, aqueles addon, e ali, depois na faculdade, desenvolvi muito bem, muito fácil ali, por conta disso. E eu tinha muita vontade de ter aberto até algumas telas do MQL aqui, para poder, alguns tutoriais, para eu pegar a linguagem de programação, só que a minha ideia era o seguinte, eu pensava que eu falei, cara, eu vou querer fazer um robô, vou fazer um negócio, mas eu vou fazer. A minha ideia era fazer o ChatGPT 5.0. Fazer um negócio ali, um monstro. Ia ser um monstro. Falei, cara, eu vou fazer o robô monstro. Só que aí, nessa de vou fazer o robô monstro, nunca fiz, nunca nem comecei a fazer. Acabou que o monstro virou um monstro mesmo, porque ficou tão monstro que eu falei, cara, tô com medo de encarar o bicho aí, de começar. Então, agora eu sempre tive outro preconceito. É difícil lapidar a estratégia. Cara, esse é o ponto. Eu achava que para dar certo teria que fazer a estratégia que ninguém foi um negócio muito bom. E aí, você falou agora uma coisa que é outro preconceito que eu tinha, que esses robôs prontos eram furados. Era uma estratégia babada. Beleza. Assim, tudo dá certo, a verdade é essa. Cruzou a média móveis, ok, é uma estratégia, dá certo. Cruzou as 3 médias, pode dar certo, entendeu? Abriu o robô vai comprar quando abrir uma distorção muito grande ali nas bandas de Bollinger, para buscar de novo ali o ponto médio, ok, é uma estratégia, pode ser que tá certo, sim. Só que eu sempre tive muito preconceito contra esses robôs. Falei, cara, eu acho que tá tudo ali, estão botando ali para alugar, estão botando para alugar esses robôs, estão deixando disponível ali, porque isso é furado. O cara tá ganhando dinheiro vendendo robô, o cara não ganha dinheiro operando. Exatamente, eu sempre tive preconceito. E agora você falando isso, falei, cara, realmente, se você pegar vários e você gerenciar, fizer ajustar e ficar de olho ali, ficar monitorando, vendo se não tá fugindo. Assim, você é o primeiro, é um cara que eu vi que fez isso, eu não conhecia também outras pessoas que usavam isso, só via anunciando, né? E eu achava difícil, que era... a galera que tá operando com multi-estratégia, isso é novo, por isso que eu falei, isso é novo. E de fato, assim, às vezes o Zezinho fez um robô que é bom, mas o robô do Zezinho só funciona quando o mercado tá em tendência. Então, putz, dá para ele viver disso? Não dá. Então o Zezinho fez um robô que é legal, mas não, ele usa de vez em quando e botou estratégia para vender numa prateleira ali, divulgou dentro de uma comunidade. Só que o Joãozinho criou uma outra estratégia, que também não funciona sempre, só funciona quando o mercado está lateralizado. Então o Joãozinho usa a estratégia dele ali, quando está lateralizado ele ganha dinheiro, quando o mercado está em tendência ele não ganha. Só que qual que é a grande sacada quando você trabalha com uma multi-estratégia? Você pega a estratégia do Zezinho, pega do Joãozinho, é importante, aí depois entra um segundo estudo, né? Eu estou simplificando, mas depois entra um segundo estudo, que é um estudo de correlação. Então, você, quando compõe uma carteira, é extremamente importante você não pegar 2 robôs que fazem a mesma coisa. Você tem que pegar robôs cuja atuação é completamente diferente uma do outro, para justamente você trabalhar a diversificação. A diversificação, o conceito se aplica dentro do universo de robôs, diversificando as estratégias que se utilizam. Então, algumas estratégias vão ser para curtíssimo, para scalping, outras vão ser para operação mais de tendência. E uma plataforma mais nova, o que ela vai fazer? Uma plataforma tecnologicamente mais recente, ela não vai conflitar os robôs, ela vai entender que, eu estou comprado por esse robô de longo prazo, mas eu estou vendido por esse outro robô aqui fazendo um scalping. Mas ele faz isso na mesma conta? Dá para fazer na mesma conta, e antigamente não dava. O que o robô faria? Ele zeraria a tua operação e falaria, não, você está flat. Ele não computaria estratégias independentes de maneira simultânea, né? Então, por isso que eu falei... Smartbot, tudo isso aí você consegue fazer pelo Smartbot. Você consegue. Interessante. Então, hoje em dia,
você não tem uma questão só de uma tecnologia isolada, assim, né? Você tem, de fato, uma tecnologia que permite algo que há 10 anos atrás não tinha. Você tem um mercado mais maduro, com disponibilidades, né, de gente elaborando estratégias, e aí criou-se um nicho, um marketplace, né, de gente que vive só criando estratégias, backtestando e fazendo combinações, e de gente que consome disso. E isso sempre existiu no universo corporativo, no universo institucional, que era o que a gente chamava de buy-side e sell-side. Né? O sell-side eram os caras que criavam estratégias, disponibilizavam, e o buy-side era o lado institucional que contratavam essas soluções. Acontece que hoje esse conceito chegou para o universo de varejo. Então, o mercado ele já está mais maduro. Mas como você bem disse, ele não está difundido. São poucas pessoas que hoje em dia têm atuado desse jeito. Né? A gente abriu uma turma piloto. Foi a primeira turma piloto a gente abriu dentro do portal do Trader, foi em junho. Acho que foi mais ou menos em junho. E aí a gente rodou para ver como essa galera ia desempenhar. A galera começou a ganhar dinheiro, começou a se dar bem. A gente falou, beleza. E era uma galera muito seleta. A gente fez em forma de mentoria, de imersão. E aí a gente abriu logo em seguida foi agora no final de setembro, uma segunda turma, já com esses conceitos mais mastigados, com essa expertise mais madura. E aí, poxa, a galera tava indo super bem. A gente viu uma coisa rara, que é um grupo onde todo mundo tava discutindo como pagar DARF, que é um assunto que trader no Brasil, você não vê trader com essa dúvida, como é que eu pago DARF? Que na verdade dificilmente os caras vão gerar lucro logo de cara, né? E agora a gente está abrindo uma segunda turma. E importante, né? A gente robô não é um negócio que serve para todo mundo porque existe uma limitação de liquidez natural do mercado. Então todo robô tem um capacity, né? Uma quantidade de ordens que ele consegue girar, senão ele vai distorcer muito o preço, vai dar o famoso slippage. E aí os resultados que estatisticamente um trader pode ter apresentado em conta real, aquilo não necessariamente vai ser replicado porque o mercado não tem a liquidez para, sei lá, milhões de pessoas. Então é importante dizer que toda vez que a gente movimenta uma campanha dessa, explica para o público essas coisas e fala dos portfólios de robô que a gente está montando, a gente explica que não tem espaço para todo mundo e vai entrar por ordem de chegada, quem se manifestar primeiro, quem tiver a conta em ordem para poder rodar esse tipo de robô. Né? E uma coisa muito bacana, que eu acabei não comentando, mas hoje eu tenho uma parceria com uma instituição brasileira, não sei se eu posso falar o nome da instituição. Pode falar, pode falar. Posso, hoje eu sou parceiro do Banco Inter, então o Banco Inter ele acaba me bancando, vamos dizer assim, me remunerando para eu divulgar as estratégias, e o robô ele acaba saindo sem custo para a ponta final, para o cliente na ponta final. Então, de fato, a gente está começando a reunir condições para uma revolução, porque a tecnologia não é só você tornar as coisas possíveis. Acho que a tecnologia ela tem um papel importantíssimo de tornar as coisas mais simples. Então, olha só, eu opero com o robô sem necessariamente precisar programar. Até entendo alguma coisa de programação, mas eu não preciso programar. Ela é acessível, ela é mais simples e ela é extremamente mais barata. Barata a ponto de ser literalmente de graça. Então, basicamente, tudo que você precisa é ter margem para alocar dentro desses robôs, porque o custo do robô a instituição absorve. Né? No caso, foi uma parceria específica entre o portal do Trader, a Smartbot e o Inter, que a gente acabou fechando e tornou isso possível. Né? Então, é um conceito bem novo que de fato, ainda é pouco difundido. Está começando ali, eu estou vendo gerar um burburinho em torno disso, porque no fim das contas, o que chama a atenção da galera? É gerar resultado. Né? Gerar resultado. E eu que sempre fui muito cético com o robô, sei lá, do ano passado para cá, eu mudei completamente de opinião. Né?
E não é só uma questão de opinião, assim, eu falo e eu mostro os resultados. Te mandei o print da operação enquanto a gente estava trocando ideia Não, aqui. o que eu falei, acabando aqui, acabando o podcast, você mudou, abriu a minha cabeça. Acabando aqui o podcast, eu vou repensar, vou fazer um outro plano, planejamento, porque isso realmente estava nos meus planos, programar isso. Eu acho assim, quando a gente fala em robô, a gente pensa assim, pô, fórmula mágica, eu vou montar um É. algoritmo. A gente assim, quem assistiu aquele filme lá do Facebook, né? Que aí o Uhum. Zuckerberg vai lá e desenha lá o algoritmo, desenhar o algoritmo. Acabou, ficou e virou isso aí, né? Vou fazer o algoritmo, desenhou na janela dele, o algoritmo do Facebook. Ó, a pessoa vai lá, segue o outro, não sei o quê, desenhou o algoritmo ali, esse aqui é o algoritmo. E aí, quem não sabe, o algoritmo é o código, né? Quando você desenha ali na forma grosseira, vai fazer isso, É, isso, isso, é. isso. É o código, mas na porra em português, uma língua nossa ainda, né? Antes de codificar mesmo. E aí, eu pensava, vou fazer um robô, ele vai fazer isso, ele vai se mudar estatisticamente, vai isso, ele vai pegar o dado dali, ele vai fazer isso aqui. E aí, essa era a minha ideia, né? Ou seja, montar uma fórmula mágica que eu vou ligar ali, pô, ganhei o mercado, entendeu? Só que aí, e aí entra nesse conceito, né? Que eu agora está me abrindo a cabeça aí. O que você acha? Existe fórmula mágica? Ah, não existe, cara. Quem dera, quem dera. É importante falar que mesmo com toda essa tecnologia, toda essa teoria, tudo muito bonito no papel, mas é renda variável, né? Então eu passei a semana passada tomando dias de drawdown, dias de recuo. E é normal. Cara, sim, se você entrou na Bolsa de Valores dentro dos últimos 30 anos, quem entrou há 30 anos atrás presenciou drawdown de 70%. Uhum, uhum, A bolsa caiu 70% e depois recuperou tudo, atingiu o topo e seguiu renovando máximas, né? uhum, Então esse conceito, ele é normal. O cara que uhum, compra a melhor ação que seja, ela vai passar por períodos ruins, ela vai recuar, e é normal, numa crise, recuos de 50%, depois recupera, atinge topo, e se a ação de fato é boa, ela vai marcar mais topos históricos e vai seguir, vai seguir, vai seguir. Quem tem uma visão de longo prazo e está convencido da visão de longo prazo não se desespera diante dessas situações, né? E ao lidar com o robô, eu sempre falo, a operação ela é diária, é intraday, é day trade, só que a gestão é de longo prazo, cara. uhum, Você não pode olhar para um robô, putz, hoje meu robô perdeu R$ 2.000, né? No day trade eu não estou acostumado a tomar stop de R$ 2.000, mas peraí, quanto que é a alocação do robô? É 20 mil? Ah, R$ 2.000 é o quê? 10%? Tá dentro do drawdown? Ah, não, o drawdown é 50%. Pô, então você pode perder R$ 10.000, cara. Que tá dentro da estatística. Você vai se preocupar se perder R$ 12.000. Você fala, opa, uhum, perdeu 60%. Aí você começa a pensar, pô, será que eu aceito tomar um pouco mais de risco, de 60%, talvez 70%? É ali que talvez você comece a se questionar. Mas gestor nenhum, e aí novamente, o trader foi promovido a um gestor nessa situação. Gestor nenhum vai se desesperar com uma queda do portfólio dele de 10%, de 20%, sendo que ele estava focando no longo prazo. Claro, eu estou falando de uma situação onde você lida com renda variável. Se você está num fundo de renda fixa, isso é inadmissível. Mas numa renda variável, faz parte. E você tem que estar acostumado com essa dor de estômago, né? E uma das formas de você aguentar esse tipo de dor é não concentrar a tua renda só nisso. uhum, Pô, se a gente está falando de day trade, coloca ali 10% da tua renda nisso, nesse tipo de robô, né? Coloca, sei lá, 5%, 30% que seja. Não vai colocar 100% do teu dinheiro achando que você vai resolver a tua vida com aquilo. Né? E eu mesmo não faço isso. Putz, sei lá, 1% da minha renda que está em robô. Considerando que eu tenho imóveis, considerando que eu tenho empresa, menos de 1% que eu tenho em renda variável de nível agressivo, assim, como é o caso de robôs, né? Mas eu gosto muito de trazer isso para a realidade, porque eu vim do zero, cara, eu não sou não sou herdeiro, não. Eu estudei em escola pública, cresci na periferia lá de São Paulo, não tive patrocínio, tive que ralar tudo por conta própria. E eu sei o que é você começar e ter pouco dinheiro, né? Então não tem jeito. Se você tem pouco dinheiro, você tem que tomar mais risco. E foi o que eu fiz lá no início, né? Eu tomei mais risco. Eu me concentrei no day trade, né? Por acaso eu era um bom day trader, ganhei dinheiro com isso e comecei a construir minha vida financeira a partir disso e à medida que eu ia construindo, eu ia ganhando mais robustez. Não tem jeito, eu sei. Por que o day trade, o trading ele é tão interessante? Porque é a única
forma dentro do universo da renda variável, seja você operando o contrato futuro de Bovespa, ou operando Forex, ou operando criptomoedas, mas é a única, praticamente o único canal onde você vai conseguir operar e ganhar dinheiro de maneira mais substancial, né? Tudo bem, tomando um risco maior, exigindo de você uma expertise maior para tomar boas decisões, aprender mais técnica, é bem diferente de você simplesmente montar uma carteira de ações, né? Mas, do ponto de vista de ganho, ele possibilita coisas que uma operação de longo prazo não te permite, né? Esse papo de, dá para você começar a investir na bolsa de valores com R$ 10? Dá. Só que acontece, vamos supor que você acertou, velho. Você comprou a melhor ação do mundo que valorizou 1000%. Ou seja, seus R$ 10 agora vale R$ 100. Mudou alguma coisa na tua vida? Não mudou nada. Nada, cara, nada. Então tem que tomar muito cuidado com algumas dessas pegadinhas que eu falo pegadinha de influenciador, porque o mercado ele tem algumas coisas que de fato são armadilhas, né, para a pessoa que tá despreparada. E o trading, ele oferece muito risco, mas ao mesmo tempo ele te oferece uma curva de aprendizado fantástica que você pode transferir para outras coisas da sua vida. E eu devo muito do que eu sei em termos de empreendedorismo, de visão, de aprender a lidar com dor, lidar com ansiedade, graças ao trading, porque o mercado me moldou a ser assim, mais emocionalmente, inclusive, resiliente, mais sistemático, mais disciplinado. O mercado me forçou a ter uma cabeça mais madura para lidar com outros nichos, inclusive dentro do próprio mercado. Eu tenho. Engraçado que, além do o trading, eu falo com todo mundo, o trading ele acaba te forçando também a estudar economia. Por contrapartida, você aprende, tu pega todas as habilidades que você está falando aí, de empreendedorismo e tudo mais, te deixa mais sensível ao macro, a você entender realmente os fatores macroeconômicos e talvez até políticos, acaba te deixando um pouco mais sob conhecimento, só por estudar trading. Você vai aprender um pouco de economia, de política, de tudo isso, vai de quebra, você vai ficar uma pessoa mais culta em relação a tudo isso e mais crítica. E tem um professor de economia que ele me ensinou, falou uma frase que, cara, me marca até hoje. Que você estudar economia, aprender economia, pode não te deixar rico, mas te ensina a gastar com o que realmente te deixa feliz. Vai te ensinar a gastar seu dinheiro com o que realmente vai te deixar feliz. Então isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas só não sabem lidar com dinheiro, e a economia ela vai te ensinar a você a manusear ali o dinheiro, a realmente atingir certos objetivos. Eu acho que também essa questão do que você falou aí do robô, às vezes, eu não sei, pode ser um achismo meu, mas acredito que, apesar de doer no bolso da mesma forma, acho que quando você toma um downgrade, você tem uma perda ali de um robô, dói menos no coração, né? Não foi você que clicou. Dói, porque você não fez burrada, você não, putz, você não fica com aquela e se não tem o e se, cara, você não tomou, na prática, operacionalmente, você não tomou atitude nenhuma. Já estava programado, já era para ser, já estava programado, não foi eu que cliquei, então, caramba, que clique foi esse que eu dei, de onde eu tirei essa operação agora, então minimiza isso, acho interessante. Minimiza pra caramba, assim, se eu te poupa emocional, num nível, assim, eu vejo como muita coisa vantajosa. É uma ciência nova, eu acho que eu mesmo considero que tenho muito a aprender. Tô começando, me considero assim, faz um ano que eu virei essa chave, sendo que nos últimos meses que eu intensifiquei a ponto de, assim, parei de abrir operação manual, né? Tinha época que eu ficava olhando o robô e falava, não, esse robô tá comprando num ponto que não é para comprar, vou vender. Já que a plataforma me permitia, né, gerir operações contra e a favor, sem considerar que está zerando, e aí eu fazia isso. Tá? Na prática, eu até me dava bem, e eu falo que o melhor dos mundos é você ser um trader experiente, com expertise, para poder fazer operações manuais, né? E ao mesmo tempo você ter um complemento das operações automatizadas. Esse é o melhor dos mundos. Porque o ser humano faz uma coisa que o robô não faz. O ser humano ele percebe ambiente, o ser humano ele fala, pô, o mercado não tá legal hoje. Hoje é de mudar o meu operacional. Não, o ser humano percebe que o mercado não tá mais volátil, tá mais tendencial, até mesmo que você lê a agenda, você vai falar, não, hoje tem dado saindo no mercado, hoje não tem dado nenhum.
Então, o ser humano ele consegue ser mais adaptável, o robô ele não faz isso, ele executa uma mesma estratégia que, ao longo do período de um ano, estatisticamente é vencedora. E ele não vai ficar olhando o dia porque o Biden vai falar, porque o Powell vai soltar um discurso, não. Ele não faz isso. Então, o melhor dos mundos é você equilibrar os dois. Porém, poxa, se você continua na frente da tela, tendo que tomar decisão, operando, assim, na minha opinião, não vale. Eu prefiro ganhar menos dinheiro, mas ter tempo livre para fazer outras coisas que eu gosto, do que virar um escravo da tela, né? Do que estar ali batalhando para ser o defunto mais rico do cemitério. E eu não tenho essa ambição, assim. Eu quero, de repente, aceitar até ganhar menos dinheiro, mas tá lá ao lado do meu filho no dia que ele andou de bicicleta pela primeira vez sem rodinha, no dia que a menina perdeu o primeiro dente de leite, tá ali na hora da apresentação dela de balé, que é num dia de semana, no meio de uma tarde, onde um pai que trabalha numa empresa não pode estar, mas eu posso estar lá, né? Então, para mim, esse é o grande tesão do momento da minha vida. Uma hora eles vão crescer e vai ser outra coisa, mas tempo. Chega uma hora, cara, que é o teu principal ativo, pelo menos para mim. Tempo é uma coisa extremamente importante hoje em dia. Eu acho. O que acontece é o seguinte: você também fazia uma operação, que eu falei, essa operação, né, quando você toma um lote, que você mesmo criou, a operação, abriu, fez na mão, ela te dá uma coisa muito negativa, mas a questão, acho que o vício que traz do trading ali é o tanto de dopamina que libera quando você ganha, né? Quando você acerta na mão. Levei dinheiro deles, olha aí, ó. Cliquei, botei quantos lotes, levei tudo. Raspei o mercado. Deixei os caras no prejuízo. Então, assim, realmente muita dopamina. Então, acho que... E dependendo da pessoa, isso é grave, né? Em 2010, um neurocientista chamado Reza Habib, ele fez um estudo de ressonância magnética na cabeça de pessoas normais e pessoas que eram diagnosticadas com vício em jogos. E a pessoa viciada em jogo, ela tem uma carga, de fato, de dopamina muito maior, só que o lance não é só na vitória. Uma pessoa que não é viciada em jogos ou não é viciada em trading, quando ela perde dinheiro, ela entende que ela perdeu, né? A reação cerebral, a química cerebral do viciado é diferente. Ele não enxerga a derrota como derrota, ele enxerga a derrota como uma quase vitória. E isso leva ele a operar novamente, ou jogar novamente. Então, isso que você falou é extremamente importante. E quando você lida com o mercado de maneira automatizada, você não corre mais esse risco, porque não é mais você no front ali tomando decisão, né? Você está simplesmente deixando num piloto automático, e esse piloto automático ele tem as travas de segurança. Se de repente ali um mercado, alguma tragédia acontecer, um bombardeio, um chefe de estado assassinado, qualquer coisa do tipo, poxa, o robô trava, ele para, ele tem parâmetro, a própria bolsa trava, né? A bolsa entra em leilão, enfim. Então, se você tem tudo bem parametrizado, acho que não tem motivo para temer. Você tem ali seus limites de ganho, de perda. O próprio capital que você destina para isso, cara, se hoje meu robô desse uma pane e eu perdesse 100% desse capital destinado para essa finalidade, pô, é horrível tomar prejuízo e tal, mas, cara, minha vida ia continuar. Não era papo de, perdi a história da minha vida aqui. Né? Porque a minha própria gestão de risco, eu já fiz isso. Através da minha diversificação, eu não coloquei todos os meus ovos no mesmo cesto. Eu fiz essa distribuição para de tal forma, onde eu corro mais risco, eu não coloco todo o meu dinheiro. Né? Hoje eu tenho isso muito claro para mim, ainda mais quando você começa a ter filho, você começa a pensar em coisas que você não pensava antes. Então, você começa a fazer seguro de vida, você começa a pensar de fato em tomar menos risco, aceitar perder menos, né? E mesmo que isso implique em ganhar menos quando você ganha. E tá certo, eu acho que cada pessoa tem esse ponto, né? E eu tô reajustando o meu, eu já fui muito mais tomador de risco. Eu já fui um cara que concentrou muito mais na renda variável. Eu ainda sou um cara concentrador de renda variável, né? Quase não tenho renda fixa. Mas eu escolhi um pouco melhor as minhas rendas variáveis ali. Né? Tem renda variável mini contrato futuro e tem renda variável fundo imobiliário. Então, é importante saber dosar, cara.
Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quando falo em automatização, para mim, já penso, né, no MetaTrader, né? Como eu falei, para mim é o básico. Você pensa em expandir isso para oportunidades globais? Quando a gente fala em Forex, a gente vai para o mundo global. Você especula um ouro, você especula um óleo, você especula, entendeu? Deu um problema lá em Hong Kong, no Japão. Deu um problema no Japão, vamos operar a bolsa do Japão. Deu um problema lá na China, entendeu? Vamos operar, então vamos Turquia, de vez em quando estava tendo com essa diferença de taxa de juros, então a moeda deles estava muito, oscilando muito, depreciando muito. Opa, vamos operar a lira turca. Então Sim, com certeza. Você pensa em partir para essa questão do Forex? Penso e já tem um caminho. Tudo isso, opa. Já tem um caminho. Eu não necessariamente ia atrás do robô direto, eu correria atrás dos copy trades. Por que não montar um portfólio de copy trade em vez de montar um portfólio de robô? Né? Porque aí o copy trade, muitas vezes na outra ponta, o que existe lá operando é um robô. Só que um robô que alguém quebrou a cabeça por você para criar ali um conjunto de operações que no fim das contas, na ponta final dá dinheiro. No fim das contas é isso que você quer ganhar dinheiro. Então eu pensaria muito nisso. O mercado de copy trade no Brasil ainda não linkou essas duas coisas. Copy trade é um cara operando na mão na maioria das vezes, não é um cara com uma seleção de estratégias automatizadas, né? Senão eu já estaria pensando também em montar um portfólio de copy trade E o copy trade você também consegue analisar ali toda a performance, tá escrito, tá determinado. Você analisa o track record. É como se fosse um FI, um FOF, é o fundo do fundo. Né? O que eu chamei de FIF, que é o fundo de investimento em traders, né? É isso. Você monta um portfólio de copy traders. E você pode criar o seu copy trading para os outros. Ó, eu vou fazer o meu copy trading, eu sou o gestor desse copy trading aqui. E esse meu copy trading, eu escolho os copy traders que vão entrar dentro dele. E quanto eu vou determinar para cada um. Bacana. E aí você tem e aí você tem um outro universo que, nesse caso, está muito mais maduro de fato do que no Brasil. Você tem uma biblioteca de copy trade muito mais ampla que a gente. Então aqui mal dá para montar um portfólio de copy trade. Primeiro, porque não tem muito. Segundo, porque é caro. No Brasil você paga, né? E paga caro para assinar o copy trade de algum especialista, ainda mais se o cara tiver. E eu sei que no Forex você tem copy trade de graça. Eu sei que na criptomoeda você encontra copy trade bom, com histórico bom, de graça. Né? Então é um mercado que está mais maduro nesse sentido. Aqui eu encontrei esse caminho do estratégia de graça através dos robôs. Mas acredito que tenha robô também, mas talvez mais avançado do que isso, até mais interessante seria fazer essa estratégia voltada para copy trade. Pode ser um mix. Um mix, pode ser. É o que eu pretendo focar, é um próximo passo, inclusive, já. Não, como eu falei, abriu minha cabeça. Não se assuste. No Forex, no Forex não, eu ia falar na criptomoeda eu já estou fazendo isso. Né? No Forex não, porque eu nunca lidei de fato com o Forex, mas eu já estou na mira também para pensar nisso um dia. Não se assuste se daqui a uns meses você ouvir falar de mim fazendo isso aí. Né? Não se assuste, tô falando, já tô falando, vai fechar isso aqui, já explodiu minha cabeça aqui. Realmente, me trouxe à tona porque é isso, uma coisa você fala, pô, eu quero ser trader, outra coisa, pô, eu quero montar um robô trader, e aí chega um ponto, não, eu quero ser um gestor. Pô, né? Já é Você é um trader, no fim das contas, cara. Sim, o fato de eu não estar ali na frente do computador teclando no mouse não quer dizer que eu deixei de ser trader. Você não pode ser um gestor disso se você não souber muito. Você tem que saber. Para você ser gestor, você tem que saber muito daquilo ali. Entender bem o que está acontecendo, analisar bem e ficar de olho. Não é fácil. É até mais. Tem que ficar de olho em muitas coisas que estão acontecendo ali. Abraçar ali. Achei bem interessante, bem bacana mesmo. E realmente o Forex viabiliza isso. O copy trading ele é muito difundido lá fora, tá? China, Coreia é muito, muito utilizado, absurdamente o número de uso. E no Brasil, as pessoas ainda tem um pouco de preconceito. Não, vou deixar o outro fazer. O brasileiro tem preconceito com fundo. Tem preconceito com fundo. No Brasil que roda muito... No Brasil que roda muito é o copy trade de traders famosos, porque aí você conhece o cara é meio que uma figura pública, ele tá nas redes sociais, né? E o que eu acho legal quer dizer que é o melhor, tá? Só o cara pagou mais pra se alavancar ali, ficar famoso. Ele fez uma dancinha no TikTok, ficou famoso, agora eu virei trader.
Então, E o assim, que eu acho legal é que aí fora, dane-se, você tá nem aí, você tá assinando o copy trade de um cara que é anônimo, você não conhece o cara, você não sabe se ele é gordo, performance, magro, feio, bonito, relatório. se é Mostra o mulher ou é relatório. homem. Quero saber do Relatório relatório. Não quero olha, saber quem que é, nem o nome. Quero saber do relatório. Mostra o relatório de performance. Entendeu? Tá lá. isso é Público. Isso legal. não dá para esconder. Entendeu? Isso é bem Exatamente. claro. Então, isso aí é transparente. Exatamente. Aí que tá a gestão. Bem bacana. Cara, tem muita possibilidade hoje em dia, cara, muita possibilidade. É. É só ter um pouquinho mais de coisa. E isso por si só é pouco difundido, como eu já te falei. Já existe, é disponível, mas é pouco difundido. É. Caio, agradecer mais uma vez aí sua presença. Muito obrigado. Ficou muito legal o podcast. Pô, foi um prazer, cara. Muito obrigado. Vou pedir para você deixar aí, deixar um recado para quem está iniciando e suas redes sociais, como é que te encontra, como é que é fala mais um pouquinho aí como é que acha ali o site, como é que encontra no Uhum. Instagram, tem YouTube. Conta um pouco aí pra gente. Bora lá, para me encontrar o primeiro lugar, acho que mais fácil, né? É o Instagram, Caio_Sasaki. É simples assim, meu nome e meu sobrenome. E diariamente você me encontra também no portal do Trader, fazendo as lives de manhã, conversando com o pessoal. Lá tem outros especialistas, inclusive, uma série de cursos gratuitos, é o maior portfólio de conteúdos gratuitos que existe no mercado brasileiro hoje. E é simples, portaldotrader.com.br. É quase que óbvio o nome, né? E, bom, considerações. Eu acho que ninguém vira trader por acaso. É importante você se planejar para isso. É importante ter em mente que é uma atividade de risco, é uma atividade que vai te cobrar expertise, né? Exige um pouco mais do que simplesmente. O que acontece? Se você pegar um bom analista que te recomenda uma carteira de ações, você montou um portfólio de ações que pagam bons dividendos. Se paga bom dividendo, provavelmente é porque a empresa é bem gerida, e daqui a 5, 10 anos essa empresa vai continuar sendo bem gerida, né? A gente tem exemplos de Itaúsa, VEG, as empresas elétricas. É praticamente a mesma carteira, bem boa pagadora de dividendos de 10, 20, 30 anos atrás, é a mesma hoje. Beleza, essa você montou, teve o trabalho uma vez, né? Quiser ser o melhor dos melhores, você vai ter que ir dando manutenção, mas você consegue. No trading, não. O trading, eu brinco que é o hamster, correndo na roda gigante. A roda só gira enquanto você corre. Você parou de correr, a roda parou de girar. Então você tem que ter em mente que o trading, ele vai te tomar tempo, ele vai te tomar energia, ele vai exigir conhecimento, aperfeiçoamento, constante estudo de você. Então, é uma atividade fantástica, mas por outro lado, ela te cobra um pouco mais de empenho do que em outras modalidades de investimento, de renda variável, especialmente, né? Talvez essa história toda que eu falei de automação venha para mudar, talvez, mas ainda assim, os caras que vão colher os melhores frutos são aqueles que estarão melhor informados. Então, você quer entrar nesse jogo, você quer estar entre os melhores, ou você quer estar o cara ali que está rodando pratinho e ganha um dia, perde outro? Acredito que ninguém quer ser esse cara, né? Então, tenha em mente que é uma atividade de performance. É isso. Não dá para você ser o cara encostado, o CLT ali, ganhando a performance de um cara dinâmico. Não dá, isso simplesmente não existe. Então, esse é o ponto, assim, que acho que um dos pontos que eu vejo a galera quebrando mais a cara é essa, né? De entrar no trading achando que vai ter performance de renda variável com rotina de renda fixa. Infelizmente não existe isso ainda. É isso, pessoal. Vou ficando Show por de aqui. bola. Valeu!